treinador que era do Ceará pode estar pintando no Goiás e o que era do Goiás pode estar pintando no Ceará. O que fez essa troca, para mim, na minha ótica, não ser tão positiva como parece? Para muitos, o tal fato novo, mexida no vestiário, ainda pode ser determinante. Em algumas situações, eu até posso ser convencido por você, o nosso ouvinte que está aqui no nosso canal, ou pela qualquer pessoa que possa me abordar. Mas em outros momentos, e principalmente esse do Goiás, eu creio que vai ser difícil tentar me convencer em relação a essa mudança técnica. Antes, quero agradecer a cada um aqui no nosso canal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Fico muito contente de parar, vir aqui, trazer os conteúdos, realmente deixar a minha opinião das coisas que eu vejo. Gosto muito dos números, gosto de analisar por outra ótica, e você me conhece, e é assim que você vai ter sempre o comentário do Dedê. Então fico muito feliz que cada semana, cada dia, os nossos inscritos estejam chegando, aumentando, porque de fato estamos trabalhando de forma séria e honesta. Em relação a Daniel Paulista e também Moser, veja bem, o Moser com o Daniel tem números muito semelhantes na temporada. Um treinador que subiu 2 times consecutivos, subiu o Mirassol, subiu também o Coritiba. Ele sobe esses 2 times com um poder defensivo muito eficiente. O Coritiba, em 2025, por exemplo, sofreu 23 gols, muito poucos gols, em 38 rodadas. Jaci e Maicon eram o esteio do sistema defensivo. Lá na frente, não era um time que de fato fazia muitos gols, mas tinha Josué, um camisa 10 muito bom, Depena no meio campo, tinha Guilherme de la Torre na frente, tinha Gustavo Coutinho, tinha outras peças ali que sempre, mesmo não sendo titulares, tinha um elenco robusto que entregava números, foi o melhor visitante, figurou mais de 30 rodadas dentro do G4, então o Moser com o Coritiba de fato, em 2025, foi um grande treinador. E aí, ele faz a transição, aumenta o seu salário, recebendo bem no Ceará, chega no clube cearense, não consegue o título do campeonato local, perde para o seu maior rival nas penalidades, mas não perde nenhum clássico também para o seu maior rival. Então, ponto positivo. Só que o Moser nunca caiu nas graças do torcedor, mas o torcedor está chateado não é com o Moser, e sim com a gestão que está tendo por trás desse treinador, seja qual ele for, a gestão da diretoria do Ceará. E aí entra o mesmo pitaco em relação à diretoria do Goiás. Então eu vejo que os 2 treinadores estavam nos clubes certos, só que no momento errado. E eu vou te falar o porquê. Moser lá no Ceará fez 31 jogos, 2 jogos a menos que o Daniel aqui no Goiás. Fez 7 derrotas, eles tiveram 7 derrotas exatamente iguais, o Daniel com 2 jogos a mais. Em termos de vitórias, o Daniel teve 15 e o Moser teve 14. Então, ou seja, os 2 conseguiram colocar os seus times dentro do G6 em alguns momentos. Só o Goiás que liderou uma vez com o Daniel e o Moser não conseguiu liderar a Série B com o seu Ceará. Mas os 2 estavam tentando fazer com que o início do campeonato abafasse certas situações que já vêm agora mais afloradas. A questão financeira. O Moser sofreu menos gols do que o Daniel no seu trabalho no Ceará, se eu não me engano ele sofreu 29 gols, o Daniel já no Goiás sofreu 32 gols, uma diferença pequena, o Daniel teve 2 jogos a mais, então acaba que compensa, os 2 conseguiram equilibrar os seus setores defensivos. A diferença aqui, eu não vejo muita diferença de jogo, jogado, Daniel, Moser, sobre isso daqui a pouco eu vou falar. Mas o que mais me preocupa é que essas mudanças, aonde apontar o dedo para uma comissão técnica, aonde o campo mostra outros fatores muito mais fortes, faz com que a gente não tenha mudança de mentalidade. Porque, veja bem, sai Daniel, chega um outro treinador, sai o Moser, chega o Daniel no Ceará, chega um treinador que se calhar tem uma outra metodologia de trabalho, uma outra metodologia de forma de jogar. Então, vai só camuflando os problemas maiores que os times estão passando. Problemas de organização, problemas financeiros, problemas internamente de gestão, problemas de vaidade, de ego, de saber quem manda, quem não manda, saber gerir uma instituição que é muito grande, como é o Ceará e também como é o Goiás. Então eu vejo que, na minha ótica, essas mudanças de comando técnico, onde o mercado está extremamente escasso, é apenas para tapar alguns buracos de forma que seja remendo e não que seja aquele tampar de fato um buraco. É mais ou menos você ter um carro que te entrega um ano de 2002, 2003, mas ele te leva para o seu trabalho, ele consegue te levar todos os dias, mas ele não tem já um ar-condicionado funcionando tão bem, em alguns momentos o motor vai ali, mas ele consegue te entregar e você assumir uma dívida
vender esse carro, comprar um carro 2026 e não tendo dinheiro, não, eu dou um jeitinho, eu vou pagar ele, de um jeito ou de outro eu vou pagar. Quem sabe eu subo, aí eu pago. É mais ou menos isso. E não, o carro estragou, não troca. E é isso que vem acontecendo e você nunca se culpa, nunca olha para o eu. O problema do Goiás e o problema do Ceará, as posições que eles estão na Série B mostra. E eu costumava na minha carreira sempre falar, a minha esposa sempre falava, mas você não está jogando, o que está acontecendo? Você está no banco, qual que é o problema? Esse treinador, né? Eu falo, não, o problema não é o treinador. O problema é eu. O campo está mostrando que eu não estou em condições de jogar. O campo mostra, o campo de trabalho, o campo está mostrando que eu não consigo hoje performar entre os 11 escolhidos dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no campo e mostrar para mim e para ele que eu consigo. E o campo está mostrando reflexos profundos que esses clubes estão atravessando. Veja bem, é assustador o que Ceará e Goiás vêm fazendo. Em termos de organização, a gestão não está bem feita, a parte financeira, jogadores saindo, jogadores insatisfeitos, gestão de elenco, gestão de grupo. Desde esse conselho de 2023 a 2026 no Goiás, Zanardi ficou aí mais ou menos 20 jogos, depois Jair Ventura ficou mais ou menos 20 jogos ou 30 jogos, o Mancini veio na primeira passagem, também ficou 20 e poucos jogos, na sua segunda passagem ficou 34, Carille veio, ficou 6 jogos, Zanardi, então agora o Daniel que ficou 33, a média desses treinadores que tem passado desde que esse conselho conseguiu assumir o Goiás e vem essas mudanças acontecendo, vem mostrando que o Goiás não vem colecionando sucesso com essas mudanças e mudanças repentinas. O que acontece é mais profundo. Os maiores adversários de Goiás e Ceará não estão no comandos técnicos que vem aqui e passa. Às vezes ganha 4, 5 jogos, às vezes perde 4, 5 jogos e aí acaba por sendo essas trocas e o torcedor fica satisfeito. Não, nossa, veio um discurso novo, veio um fato novo, agora nós vamos, agora vai. E de fato começa uma empolgação momentânea, mas só que depois ela vai. É igual aquela, você está empolgado com algo e essa empolgação vai esfriando com o andar da carreada, o andar da caminhada, quando você vai de fato duelando e tendo que suportar certas coisas internas que são os maiores adversários desses clubes. E eu falei em um vídeo recente nas minhas redes sociais que os maiores adversários de Goiás e também do Ceará não acontecem aos sábados e aos domingos. Os maiores adversários estão lá dentro, estão de buscar uma gestão mais homogênea, de buscar uma sinergia com o torcedor, uma sinergia com o grupo de trabalho, uma sinergia onde o conselho, onde o presidente, onde os diretores remam em mesmo sentido. E nós vemos. E é claro, nós vemos os clubes que têm organização, nós não estou falando só de dinheiro, hein? Nós vemos os clubes que sabem liderar de fato aonde eles estão conseguindo chegar. Pode não conseguir acesso, igual o Vila Nova, o maior rival do Goiás, mas ele tem uma gestão tão homogênea que caminha sempre sabendo qual porto está se dirigindo, que está colecionando e está jogando semente. Eles estão espalhando sementes por onde estão passando. E essas sementes um dia vai germinar. E quando germinar, a colheita vai ser grande. Gestão séria, segura, comprometida, pés no chão, pagamentos rigorosos, então assim, sinergia com comissão técnica e também com torcedor, é o que eu vejo. Precisa urgentemente, mandou embora, tudo certo, é uma decisão, mas são mais do mesmo. Então, ainda mais no mercado escasso, do jeito que está, de buscando treinadores, é manter a mesmice e nunca apontar o erro para onde de fato tem que ser apontado. É a transferência de culpa. Então vamos apontar o erro. Pera lá, mais uma vez nós estamos tendo que fazer uma mudança de comando técnico. Aí vai vir o Moser para o Goiás, vai vir o Ceará o Daniel para o Ceará e eles vão ganhar 3, 4 joguinhos. Aí eles podem ficar aí 3, 4 derrotas, vai haver uma crise novamente, a gente não vai ter como abordar e superar essa crise para ajudar eles, porque nossa diretoria, cada um anda para um lado. Nós não falamos uma linha homogênea, nós não temos um segmento a seguir aqui dentro, e aí depois nós vamos e muda ele, né? Vamos tocando desse jeito. Não é assim que funciona. Futebol tem que ser encarado de forma muito mais séria. Eu vejo que os problemas de Ceará e Goiás nunca passaram por Moser e por Daniel Paulista. Eles são apenas a ponta desse iceberg. Eu vejo que, manter eles, Danilo, aí perde pro Náutico, aí o Ceará que perdeu o Botafogo, agora o Ceará vai fora e perde, aí você quer ficar com esse treinador e até quando? Calma, cuidado. A mudança de comando técnico, ela tem que ser pensada, não de forma repentina. E eu vejo que esses dois clubes tomaram decisões na emoção, na forma de tentar abafar uma situação no mesmo dia em que as contas do Goiás não foram aprovadas. Um déficit de quase 100 milhões de reais. 98 milhões foi o déficit do Goiás em 2025. Os gastos com futebol superam 100 milhões de reais. Então, assim,
no dia que foi não aprovada ou aprovada com ressalvas, é porque, e já manda o treinador embora, é porque, de fato, é tentando camuflar, é tentando desviar o foco da imprensa, o foco da atenção do torcedor para essas contas. E sim, agora falando de Moser, falando de Daniel, falando como que o Goiás pode vir agora a se tornar, como que o Ceará pode vir a jogar com o Daniel. Então, ou seja, você tira a atenção, mais ou menos o que o Ronaldo fez em 2002. Estava com um problema no adutor, onde a imprensa só falava disso. Ele raspou o cabelo, deixou uma parte onde todo mundo virou o foco para o cabelo dele. Feio, bonito, mas falava-se do cabelo. Agora, contas, déficit, presidência, conselho, gestão, desorganização, não há sinergia, não há quem fala no vestiário, não há quem comanda, não há quem venha a público. Tanto o Ceará como o Goiás mudam o foco e trazem o foco agora para a comissão técnica, manda embora, traz um novo e aí o foco dispersa um pouco de mim e a gente vai tocando, é um fato novo no vestiário, eles vão ganhar alguns joguinhos, aí quando voltar para a gente de novo, a gente manda eles embora e aí o foco volta e vai ficando essa sanfona, esse bate-bola e onde de fato, onde nunca vai ser resolvido esse problema interno. Os adversários de Ceará e Goiás, vou repetir, nunca estão aos sábados e domingos. Estão no dia a dia, no seio de trabalho desses clubes, que precisa urgentemente ganhar desses adversários. Ganhar, duelar e mostrar que o caminho homogêneo e seguro se faz para ganhar os jogos aos sábados e domingos, se faz no dia a dia e no dia a dia de trabalho desses clubes. Então, cuidado, é um caso muito sério, esse desvio de foco e esse desvio de atenção que esses clubes vêm fazendo com uma gestão que não me agrada nada. Fechou? Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês. E eu volto aqui sempre para trazer mais conteúdos, sempre no nosso canal, porque é um privilégio muito grande poder aqui estar falando com vocês. Tchau, forte abraço.